Olá, tudo bem? Quando um crente perde ou abandona as suas crenças, ele se torna, aos olhos dos outros crentes, como se fosse o portador de uma doença contagiosa. Eles precisam evitar o contato com o antigo companheiro de crenças, agora descrente, se não quiserem ser contagiados pelo vírus da descrença. Esse afastamento não é por maldade, talvez nem seja proposital. Eu acredito, sinceramente, que essas pessoas não se deem conta de que só o que elas querem com esse afastamento é proteger-se daquilo que elas não querem saber. É bem diferente, por exemplo, do que acontece quando a situação ocorre ao contrário, ou seja, quando um companheiro, um colega, um amigo se converte e se torna crente. Eu me lembro de um conhecido, não dá para chamar de amigo, não era muito chato, mas era um conhecido ali, né? Quase amigo. Me lembro de um conhecido de muitos anos atrás, era muito malandro, muito cosador, inventava muitas gírias que pegavam, todo mundo começava a usar as gírias que ele inventava. E ele sempre conseguia aplicar as mesmas brincadeiras de sempre quando alguém estava desprevenido. Era chato, mas era engraçado. Um dia, de repente, ele se converteu para uma denominação evangélica, né, não lembro qual, e mudou da água para o vinho. Ou melhor, mudou do vinho para a água, né, porque ele parou de beber, parou de fumar e até o seu olhar mudou. Foi de um momento para o outro, muito repentino. E de um momento para o outro ele adquiriu um olhar sério, né, quase dando ares de ser uma pessoa boa e confiável. Mas ficou mais chato do que já era, bem mais chato do que já era antes. Porque antes ele era engraçado. E agora, quando alguém se aproximava dele com aquelas velhas brincadeiras que ele mesmo tinha inventado no passado, ele dava lição de moral, né? Ele corrigia, se desculpava pelo passado, pelas brincadeiras que ele fazia, e se pegasse alguém desprevenido, tentava converter. As pessoas fugiam dele agora para não terem que ouvir a sua tentativa de converter os outros. Ninguém tinha medo de ser convertido. Não é medo de ouvir aquela conversa e ser contagiado por isso. É que todo mundo conhece a abordagem do crente que quer converter. Todo mundo já adivinha previamente os argumentos e aquele discurso enfadonho, né, do crente que quer salvar os seus antigos companheiros de sem vergonhice do fogo do inferno. Então, se fogem da sua companhia, é só para se livrar da sua chatice. Eu tive que trocar de barbeiro um tempo atrás ali porque queria me converter. O cara muito querido, muito gente fina, mas não desistia de querer me converter. Mas quando é o caso de um crente que se torna descrente, a história é diferente. Olha, até tudo rima de tão verdadeiro que é. O novo descrente, ele é olhado como um bicho perigoso. Um bicho que desperta uma espécie de medo instintivo. Foi sabendo desse medo que eu decidi me afastar dos centros espíritas em que eu trabalhava quando ainda era espírita, né? Por algum tempo eu até pensei em continuar trabalhando, pensei em ser cara dura, cara de pau e continuar trabalhando, apesar de não acreditar mais. E havia algumas atividades que eu poderia exercer mesmo sem acreditar na fundação teórica dos trabalhos exercidos no centro espírita. Serviço de passe, por exemplo. O meu passe era bom, era uma atividade que me dava muito prazer e eu não me incomodaria em ter que ouvir orações, por exemplo, né? Pensei até em continuar trabalhando em algum grupo de atendimento espiritual. Isso já seria um pouco mais complicado, né? Já seria mais difícil, porque no trabalho que se fazia, a toda hora se pede a intervenção dos espíritos. E a fundamentação do trabalho se baseia inteiramente na manifestação de espíritos. Se eu tivesse continuado, hoje eu teria criado um grupo experimental que desconsideraria a explicação espiritual. Provavelmente seria aceito. E às vezes eu até lamento não ter feito isso, mas quando eu começo a lamentar,
eu já lembro que na época eu já estava começando a colocar tudo em dúvida. E a dúvida, para pessoas mais receptivas, pessoas mais abertas, né? Ela é, sim, contagiosa. Eu lembro de uma vez em que eu expus as alterações que Kardec fez da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, que os colegas evidentemente não conheciam. A imensa, esmagadora maioria dos espíritas não conhece. Ou então quando eu expus contradições nos discursos do Divaldo, por exemplo. Ao mesmo tempo em que eu era tido como um estudioso digno de respeito, eu sentia um certo receio por parte de alguns colegas. Ficava meio regalado assim. Todos eles pessoas queridas, pessoas bem intencionadas, com quem eu compartilhei um período muito interessante, muito rico da minha vida e por quem guardo muito carinho. E justamente por esse carinho por eles, eu achei melhor não contagiá-los com o vírus da dúvida. Agora, eu estou falando isso através de um vídeo no YouTube. O YouTube está dentro da internet. A internet é diferente, meu filho. Eu não convido ninguém para assistir os meus vídeos. Logo no começo de algum vídeo, né, já é possível perceber que eu estou questionando. Eu estou colocando em dúvida. Então, se o crente permanece assistindo, como diria Silvio Santos no Show do Milhão, é por sua conta e risco. Esse medo da dúvida, ele só pode me levar a uma conclusão. Essas pessoas têm medo de perder as suas crenças. E se tem medo, se elas têm medo de perder as suas crenças, é porque essas crenças não são tão sólidas como essas pessoas querem fazer parecer. Hoje eu percebo claramente por que tantas pessoas fazem questão de dizer que têm fé e que é importante ter fé, alimentar a fé. Como para essas pessoas, fé e crença são exatamente a mesma coisa, para elas é sinônimo, né? É preciso estar constantemente alimentando a fé, mantendo-se em ambientes onde essa fé seja compartilhada por outras pessoas, evitando contato com pessoas que neguem essa fé. Para quê? Para não correr o risco de perder essa fé, ou pelo menos enfraquecer essa fé. Quem me acompanha mais tempo sabe disso, mas é sempre bom salientar que o meu objetivo não é tirar a fé das pessoas, né? Eu presumo que quem acessa esse canal saiba o que está fazendo. E eu acho importante registrar experiências e argumentos contrários às crenças. Por quê? No caso específico do Espiritismo, por exemplo, já existe um grande número de pessoas aqui mesmo no YouTube, no qual eu fui pioneiro, né? Mas existe um grande número de pessoas aqui mesmo no YouTube que defendem o Espiritismo e pregam as suas verdades. Se o Espiritismo se propõe a ser a fé raciocinada, é um favor que eu presto ao estudioso sério do Espiritismo ao expor pontos de vista diferentes a respeito da temática sobre a qual ele se debruça. E quando um espírita descobre o meu canal e passa alguns dias tecendo críticas em vários dos meus vídeos, eu noto como o tom das suas críticas vai diminuindo à medida que ele se depara com fatos e argumentos que ele não conhecia, até que ele para de criticar. Provavelmente, não sei o que acontece com ele, né? Mas provavelmente desistiu de assistir quando percebeu que a mosca da dúvida se aproximava dele e poderia picá-lo. Existe um caráter de inércia nas pessoas. Quem não tem uma crença não está disposto a ser convertido, e quem é crente não está disposto a perder a sua crença. Eu noto algumas vezes uma espécie de orgulho por parte dos descrentes, como se fosse uma grande vitória se livrar de uma crença. Eu não vejo assim, pelo menos não da forma como me parece que essas pessoas veem.
A não ser que a pessoa sofresse muito por conta das consequências de alimentar essa crença, né? Se essa crença fosse prejudicial, ou as consequências da crença fossem prejudiciais, eu não acho que seja vantagem ou desvantagem deixar de acreditar. Não se trata de vantagem ou desvantagem. Para mim, particularmente, deixar de acreditar apenas marcou uma nova fase em minha vida. Mas não posso classificar essa fase como uma vitória ou uma derrota. De qualquer forma, eu estou contente com a minha condição de descrente e não lamento ter deixado de acreditar. Não tenho mais certezas, mas a dúvida também tem os seus encantos. Eu sei de algumas pessoas que lamentam ter deixado de acreditar. Bart Ehrman, por exemplo, né? Ele é um crítico textual do Novo Testamento, bastante renomado. Ele diz no prefácio de um de seus livros, não vou lembrar qual agora, ele diz que gostaria muito de continuar acreditando. Eu acho que o Leandro Carnal também já disse alguma coisa parecida com isso. Não sei se ele admira quem acredita ou se ele gostaria de continuar acreditando. Eu lembro que a minha filha, logo que deixou de acreditar em Papai Noel, minha filha mais nova, ela me disse uma vez, antes de dormir, que ela preferia quando ela acreditava. E eu entendo isso, essa nostalgia de um período da vida mais lúdico, mais fantasioso, né? Às vezes a gente não quer saber. O Altemar Dutra canta uma música, não sei de quem é a letra, que diz mais ou menos assim: ah, se você me deixar, me deixe devagar. Se é hora de partir, que parta sem eu ver. Não custa me mentir, não custa eu não saber. Ou seja, ele prefere não saber que a mulher está deixando ele, que a mulher não quer mais saber dele. O contexto é diferente, mas o sentimento é o mesmo. Muita gente quer ser protegida contra aquilo que não quer saber. No fundo, parece que adivinham que tudo é uma construção de ideias. E que por mais bem articuladas que sejam essas ideias, elas não se sustentam em termos práticos. Mas elas preferem viver num mundo ideal sustentado por essas ideias. Eu não tenho nada contra isso. Cada um deve saber, pelo menos deveria saber o que é melhor para si. Todos nós, e isso é um fato, todos nós, em alguma medida, somos iludidos e preferimos nos manter iludidos. Eu já disse algumas vezes, e repito agora, que respeito os ateus e que todos os ateus que eu conheci pessoalmente são pessoas interessantes e mais inteligentes que a média. Mas um ateu que eu imagino se tratar de um adolescente, né, um desses ateus que fazem questão de comentar em todos os vídeos que Deus não existe, e apesar de afirmar que ele não existe, dá uma xingadinha básica em Deus, me parece uma pessoa que está gritando intimamente que gostaria que existisse um Deus ideal. Não me parece uma pessoa de bem com a vida, não me parece uma pessoa satisfeita com a sua condição de descrente. Em alguma medida, todos nós nos iludimos e preferimos continuar iludidos. Quase todos se acham mais importantes do que realmente são. E eu só uso esse quase, né? Quase todos, só para não dar a impressão de que eu estou generalizando demais, né? Porque, olha, eu acho que nem precisava desse quase. Pessoas que vivem imersas em ideologias políticas também estão alimentando crenças e não se dão conta disso. O mundo dessas pessoas é o mundo ideal, né? O que é ideal? Ideal é aquilo que existe no campo das ideias, e esse seu mundo só existe no campo das ideias. E se isso dá sentido às suas vidas, se elas se sentem bem assim, eu não tenho como me opor a isso. Mas tá vindo ideia na cabeça, vou falar bobagem, vou perder inscrito, mas vai lá, né? Eu vou fazer um comentário aqui sobre política, peço a você que evite xingamentos e palavrões. O PT governou Porto Alegre por 16 anos. Sem entrar no mérito da administração, não houve nenhum caso de corrupção.
Pelo menos nada que ocupasse a mídia. Os programas de debate, principalmente na televisão, tinha bons programas de debate, principalmente na década de 90, aqui em Porto Alegre. Esses programas sempre contavam com alguns integrantes do PT apontando corrupção em outros partidos e outras administrações, e os adversários não tinham resposta à altura. O PT era visto por grande parte da população como um baluarte contra a corrupção. E depois das denúncias de corrupção nos governos federais do PT, eu nunca vi um petista reconhecendo a corrupção no governo. Méritos e deméritos administrativos à parte, vamos deixar de lado isso. Mas fora isso, me parece claro que houve corrupção envolvendo membros do governo. Mas nunca um petista foi capaz de admitir isso, pelo menos não publicamente. Isso não é o mesmo que ter fé cega. Isso não é o mesmo comportamento de negação adotado por um crente religioso. O fundamentalista bíblico, por exemplo, diz que a Bíblia é inerrante. Aliás, essa palavra só existe aplicada à Bíblia, né? A Bíblia é inerrante. Mesmo que eu mostre erros evidenciados pela ciência, contradições absurdas na Bíblia, mesmo assim essa pessoa vai se apegar ao seu ideal. O mesmo comportamento de proteção contra aquilo que ele não quer saber. Eu provavelmente vou perder inscritos com esse vídeo, né? Mais uma prova do que eu acabei de dizer. E vou ser acusado de ser bolsonarista por ter falado da corrupção do PT, e vou ser acusado de ser petista por ter falado que não houve corrupção nos governos petistas em Porto Alegre. Isso porque a ideologia política também é um mundo ideal, um mundo que só faz sentido no campo das ideias. E os crentes querem continuar acreditando. E se alguém lança alguma dúvida sobre a sua crença, o melhor a fazer é se afastar para evitar o risco de contágio. Toca aqui. Não é contagioso. Toca aqui, encosta aqui, ó. Correu, viu? Muita força e paz para você.